Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, elite oculta. Boa noite. O que vou lhes contar é um relato que aconteceu comigo e os meus amigos durante uma época de quaresma, no ano de 2017. Como eu já disse, o ano era 2017. Um ano conturbado, cheio de coisas muito tensas. Entre elas, me veio a perca de um amigo para a depressão. Ele se suicidou em meados de janeiro, logo no começo do ano, e isso me desmotivou a seguir na escola. Isso também me deixou depressivo e muito triste. Mas depois de muita insistência dos psicólogos e parentes, eu comecei a frequentar a escola novamente. E foi quando eu conheci os que seriam até hoje os meus melhores amigos. Me lembro como hoje de chegar ao portão da escola pela manhã. Aqui na cidade onde moro, os alunos ficam no portão e nas proximidades da escola, esperando o sinal tocar para entrarem. É bem comum encontrar todo mundo no portão da entrada da escola. E neste dia não foi diferente. E isso me deixou muito tímido, e por um instante eu pensei em voltar para casa. Mas já era tarde, pois todos pareciam me olhar com olhares que pareciam me julgar. As faixas que cobriam os meus cortes nos pulsos mais chamavam a atenção do que disfarçava. E passando por todos ali, eu podia ouvir sussurros como: "Olha lá, os pulsos dele." Ou coisas como: "Lá vem o sad boy, ele vai se matar na escola, ou matar todo mundo." Esses comentários me destruíam pouco a pouco, mas como eu disse para minha mãe que tentaria, assim o fiz. Fui para um canto debaixo de uma árvore na frente do portão principal, onde não havia ninguém. E ainda, debaixo dessa árvore, eu vi virando a esquina um grupo de alunos que andavam junto. Havia um garoto alto com a camisa preta de rock. Ele era branco, alto, meio magro, de cabelos pretos e lisos. Estava acompanhado de duas garotas, uma baixinha de cabelos azuis e a outra magra, de cabelos negros e ondulados. Parecia que eles vinham em minha direção. Eu procurei não os encarar, a fim de evitar contato. Afinal, eles pareciam ser os mais populares da escola, mas eu logo vi que era o contrário. Pois assim que chegaram na árvore, eles colocaram as suas mochilas no chão e se acomodaram. Pareciam não fazer questão da minha presença, nem para bem e nem para mal. Para eles, eu não era relevante, e nem mesmo o meu estado. E naquele dia, eu me senti normal, pois desde o incidente com o Rubens, o meu melhor amigo, eu não me sentia bem. Bem, os dias se passaram e eu não falava com quase ninguém. Passava a maior parte das aulas calado em minha cadeira no fundo da sala. Eu, como era um entusiasta de ocultismo, eu ficava a maior parte do tempo lendo livros e desenhando símbolos em meu caderno. E esta rotina de solidão se arrastou por mais ou menos um mês. Até que um certo dia, todos se arrumavam para trocar de professores. O garoto branco mais alto do grupo que mencionei colocou a sua cadeira do lado da minha. E ao me ver desenhar um símbolo na cadeira, ele ficou muito eufórico e me pediu para deixá-lo examinar aquele símbolo. Eu me reinclinei para trás, de maneira que ele pudesse ver o desenho com mais clareza. Ele riu muito eufórico e começou a me dizer que ele gostava muito dessas coisas esotéricas, e que certa vez
ele ouviu em sua casa algo correr pela casa. Bem, eu também já havia presenciado alguma dessas coisas, que posso lhe contar em outros relatos. Enfim, naquela manhã fomos expulsos da sala de aula, por passar a maior parte do tempo conversando alto e atrapalhar os alunos. Eu e este garoto nos sentamos no pátio, perto da diretoria. Ele parecia não se importar com o perigo iminente da diretora, que poderia sair a qualquer momento e acabar nos suspendendo das aulas. Ele não ligava. A cada minuto, ele falava mais e mais das experiências dele e de como ele e os amigos eram fascinados por tudo isso. Ele dizia: "Cara, espera só até a Maria Luísa sair da sala junto com a Tati." Eu ficava quieto, falava pouco e sempre na minha. Assim que terminou a aula, o resto do grupo se juntou a nós. E logo, o rapaz começou a contar sobre as coisas que ele me viu desenhar e da nossa conversa sobre esoterismo, coisas pagãs e sobrenaturais. A garota mais baixinha me olhava com um sorriso meigo e meio tímido e abraçava o garoto mais alto e deixando claro que eles tinham algo como um namoro. E logo, todos ali do grupo começaram a se apresentar. A garota mais alta do grupo se chamava Maria Luísa. O menino mais alto, com cara de psicopata, era o Railton. E a mais baixinha era a Thaísa. E o garoto maluco, com unhas pretas, era o Natan. E me convidaram para ser seus amigos. Eu disse que seria um prazer. E fui logo avisando que não sou do tipo sociável. E que às vezes eu desapareço por uns tempos. Isso foi o suficiente para todos ali caírem na gargalhada. E eu logo percebi que aquele grupo também era um bando de gente louca, buscando um lugar ao sol. Enfim, após esse dia, todos nós andávamos junto. E finalmente éramos um grupo. E como nós mesmos dizíamos, éramos os desajustados, os foras da lei. Aqueles que ninguém gostava, mas que eram invejados por todos. Sozinhos éramos uma merda, mas como grupo éramos inigualáveis, em união. A diversão era a nossa maior especialidade, e o melhor de tudo, ninguém se importava com os meus problemas. Um certo dia, no aniversário de um amigo deles, que viria a ser o meu amigo também, as coisas tomaram um rumo diferente, que mudaria nossas vidas. Aquele dia era 8 de abril de 2017. Eles chegaram em minha casa e a minha mãe, muito alegre, os recebeu. Desde a morte do meu melhor amigo, essa era a primeira vez que eu recebia alguém em casa. A minha mãe estava feliz. Ela mandou que os garotos entrassem e ensinou o caminho até meu quarto. Não que a minha casa fosse grande a ponto de precisar de instruções, mas porque eles não sabiam mesmo. Todos ali me abraçaram e disseram que agora eu fazia parte do grupo. A Maria Luísa me colocou em pé, em frente ao espelho. Ela apanhou uma camiseta preta e me deu para vestir. E logo começou a dizer: "Olha no espelho. O que você vê?" Eu disse que via alguém feio, triste e que não merecia esse esforço todo. E ela, quase que me cortando, continuou a dizer: "Engraçado, eu vejo algo diferente disso. Vejo um garoto de lindos cabelos ruivos e olhos verdes, com uma pele linda e um bração forte. Um garoto inteligente e divertido, que guarda em si a culpa por algo que não é sua culpa. É isso que eu vejo." Eu fiquei atônito. Apanhei as chaves da casa e saí com os meus amigos. As palavras de coragem e conforto dela parecia que fazia sentido. Enfim, nós fomos para a festa, que era mais um desses frevos com pessoas específicas. E logo chegamos naquela enorme casa que ficava meio afastada da cidade. Ao chegarmos na casa, fomos recebidos
por um rapaz alto, de olhos claros e pele branca, quase pálido. Enfim, seria uma das festas mais legais da minha vida. A festa se seguia com muita música e bebida, e aquela noite seria a primeira vez que eu bebi na vida. Eu tinha 17 anos e nunca havia bebido. Lembro-me que por volta de 4 da manhã eu estava na varanda da casa sozinho. As minhas pernas pareciam não me obedecer. A cabeça estava pesada e eu parecia falar o que viesse à minha mente. Mas eu sabia que tudo aquilo era proveniente do álcool em meu sangue. Mas isso não me impedia de achar tudo aquilo maravilhoso. E foi quando, olhando para o portão, descendo a rua principal do condomínio, eu pude ver o que se parecia com a silhueta de um cão enorme. Aquilo, sobre 4 patas, parecia ter pelo menos 1,5 m de altura. Eu sei que vai parecer fantasioso e meio viagem da minha cabeça, mas eu posso jurar para vocês que está ouvindo este relato que isso não era coisa da minha cabeça. Pois quando desci da varanda e caminhei cerca de 5 passos em direção ao portão, eu vi essa criatura se pôr sobre 2 patas. Aquilo estava a cerca de uns 50 a 60 metros de mim. Aquela coisa era muito magra e de pelos acinzentados, e a sua pelagem era bem fina e rala, mas cobria todo o seu corpo. Eu estava aterrorizado, e mesmo eu, sendo um cara que gostava muito de coisas sobrenaturais, eu não podia crer no que eu estava vendo. Olhei um pouco mais para o lado e vi o segurança da guarita abaixado próximo à mesa. E poucos segundos depois, quando a criatura parecia vir em minha direção, as sirenes da polícia soaram. E quando eu corri para casa para avisar o que tinha visto, já me encontrei com o pessoal saindo da casa e correndo cada um para um lado. Como todos eram menores de idade, inclusive eu, não poderíamos ser vistos na casa onde estava havendo a festa. E antes que eu pudesse avisar o grupo sobre o que eu havia visto, senti alguém me puxar pelo braço. E quando me virei, era Railton. Ele me puxava para uma viela ali próximo. Tivemos que correr dali para não sermos presos, pois havia muita bebida alcoólica na festa, e a polícia estava ali justamente por causa disso. Assim que paramos de correr, eu disse a todos ali que a gente deveria ir embora, pois eu havia visto um lobisomem, e que a criatura ainda poderia estar por aqui. Eu nem sequer pude terminar de falar, e o Nathan já vinha em minha direção com um copo de água, que dizia ser para mim. Ele dizia que eu não estava bem, e que havia bebido demais, e que estava delirando. E aquilo que eu vi poderia ser o efeito do porre com os remédios que eu provavelmente tomava. Mas enfim, eu tomei a água, achando que ele poderia estar certo. Mas essa não foi uma boa ideia. Como eu não havia me alimentado bem, e de fato eu não era acostumado a beber, assim que a água bateu em meu estômago, eu senti algo estranho. Uma sensação gelada como um calafrio, só que de dentro para fora, e algo se revirava em minha barriga. E enquanto estávamos voltando para casa, passamos por dentro de um cemitério. E foi aí que eu comecei a passar mal. E me apoiando em uma das catacumbas, eu comecei a vomitar muito. Coloquei para fora toda a bebida e a comida que havia em meu estômago. E logo após vomitar muito, eu senti as minhas pernas perderem a força. E aos poucos, eu senti o meu corpo cair nas mãos de alguém que eu não faço ideia de quem seria. Eu me lembro de abrir os olhos algumas vezes, e que alguém estava me arrastando pela cidade. Mas eu não tinha forças para levantar a cabeça. O último lapso de lucidez que tive foi na porta de casa, quando os meus amigos batiam na porta para que a minha mãe abrisse.
No dia seguinte, eu acordei com uma forte dor de cabeça. O quarto fedia vômito. Eu estava acabado, ali deitado no chão, somente de cueca. Eu me sentia psicologicamente bem, apesar daquela forte ressaca. Eu acordei cedo, tomei banho, vesti o uniforme e fui para a aula. Antes que eu pudesse sair de casa, a minha mãe logo veio e brigou comigo. Ela disse que não iria admitir eu bebendo nessa idade e que aquele ocorrido de ontem não se repetisse. O dia estava cinza, com uma ventania fria que previa chuvas. Vi passar por mim 2 viaturas do IML, acompanhadas de 2 viaturas da polícia e uma viatura da polícia ambiental. Eu nunca, nem sequer, havia visto uma viatura da polícia ambiental. Eu me lembro que quando cheguei na escola, eu vi que os meninos estavam debaixo da árvore e pareciam estar felizes ao me ver. Assim que me viram, eles começaram a rir e disseram que eu era muito engraçado com essas histórias de lobisomem. Eu logo olhei para eles, fazendo uma cara meio estranha, e os questionei sobre. E logo então, eles me contaram sobre a noite passada. Amanhã começou com uma coisa bem estranha. Quando entramos na escola, um oficial da polícia ambiental estava no pátio, junto com a nossa diretora. E após cantarmos o hino nacional, ele começou a dizer: "Bom dia, pessoal. Eu sou o Tenente Alberto, da 46ª Delegacia da Polícia Ambiental. Não vou demorar muito. Na noite passada, houve um ataque de animal selvagem próximo à cidade de vocês. O ataque foi na floresta que fica próximo ao condomínio Vale Verde, nos limites da cidade. Nós, da Polícia Ambiental, suspeitamos de um animal muito grande e pedimos que vocês fiquem longe das ruas durante a noite, pois não conseguimos rastrear o animal. Sabemos que houve uma festa nesse condomínio e que algumas pessoas dessa escola estavam nessa festa. E pelo que sabemos, o animal é grande, perigoso e muito rápido. Evitem ruas desertas e evitem trafegar durante a noite desacompanhados dos pais e amigos. E até lá, a Polícia Ambiental, em conjunto com a Polícia Militar, vão fazer rondas e toques de recolher para a sua segurança. Todos os menores de idade devem estar em suas devidas casas, ou reunidos em casas de amigos e familiares, até às 21 horas. E é só isso." O sinal tocou e todos nós fomos para nossas salas. No instante que me sentei, eu fui rodeado pelos meus amigos que me questionavam se este lobisomem era real. Eu disse que não tinha como eu saber e que eu procuraria em algum dos meus livros de estudo. Mas eu fiquei encucado com a preocupação deles, pois poucos momentos antes eles estavam rindo da minha cara e agora estavam preocupados. Então, logo perguntei a eles o porquê de tanta preocupação. E o Railton foi logo se adiantando. "Mano, perto daquele condomínio onde fomos, tem uma pequena roça, com uma cabana, onde mora um senhor de idade. As pessoas dizem que ele se amarra com correntes de prata e que ele havia vendido a sua alma ao diabo para conseguir uma coisa em troca. E assim, ele foi transformado em um lobisomem para espalhar o medo e o terror na cidade. Recentemente, uns nóia da cidade roubaram as correntes da casa dele. Assim que ele soube disso, ele até tentou se controlar, mas não conseguiu. E dizem que quando ele se soltou à noite, ele se transformou naquela fera. Matou e comeu um monte de criação ao redor da roça dele. E no dia seguinte, acharam ele todo sujo e pelado na beira de um rio. Ele estava perto de uma carcaça de ovelha que estava toda dilacerada. Há rumores que aquela coisa já tentou pegar o segurança da guarita daquele mesmo condomínio que estávamos ontem à noite. Eu estava atormentado por essas histórias, mas não poderia me deixar levar. Falei para os meninos que poderíamos tirar a prova, nós mesmos. E de acordo com o que descobríssemos, nós poderíamos saber o que fazer.
A primeiro momento, eles riram de minha cara. E disseram que se eu queria tanto fazer essa loucura, que eu fosse sozinho perguntar ao Senhor se ele era o lobisomem. E que eles me apoiariam, mas não iriam comigo. Porém, com muita insistência da minha parte, eles logo cederam e me pediram para explicar o plano. Assim que deu o recreio, fomos para um canto atrás da escola, onde tinha uma pequena cobertura. E ali poderíamos conversar sem nenhuma interrupção. E assim que chegamos lá, eu comecei a explicar. Bem, galera, o plano é o seguinte: nós vamos para aquela mata na frente da estrada no condomínio. Como vocês disseram, se ele mora mesmo ali perto, provavelmente vamos poder ver a casa dele de cima daquelas árvores que tem ali na frente. Vamos cada um para uma das árvores altas e assim podemos ver ele. Vamos usar os nossos celulares para nos comunicarmos e até mesmo gravar alguma coisa. Mas nada de lanterna no celular, ok? Mas para isso só vão poder ir nós, os meninos. O que vocês acham? Os garotos concordaram, e as meninas também. Então, fizemos um grupo no Discord para podermos conversar. Não só nós, os garotos que iriam ali, mas também as meninas que estavam em casa. Assim, se algo acontecesse, elas poderiam saber onde estávamos e ligar para a polícia. Assim ficaríamos mais seguros. A aula acabou e eu fui direto para casa. Coloquei o celular para carregar e conectei ao Discord para podermos conversar. E assim eu fazia. Enquanto limpava o meu quarto, eu conversava com o pessoal. Gente, vamos fazer assim. Cada um de nós deve levar uma faca ou canivete para se caso acontecer algo, a gente pode se defender. O Railton logo disse: pode deixar, que eu vou levar uma coisa para nos proteger. A Maria Luísa me fez uma pergunta importante, a qual eu não sabia direito como responder. E ela perguntou: sim, pessoal, mas e se ele for mesmo um lobisomem? Como se mata essa coisa? E mesmo que a gente saiba como matar, quem vai fazer? Porque nós somos adolescentes, não vamos pirar, né, gente? Sei que isso é muito legal e divertido, mas não somos os caçadores de fantasma. Isso não faz sentido nenhum. Railton deu um suspiro, e após o nosso silêncio, a Thaisa disse que poderíamos dizer para todo mundo, e assim alguém iria querer provar a nossa teoria. E mesmo que ninguém acreditasse, só pelo fato do velho saber que conhecíamos o segredo dele, ele poderia ir embora da cidade. E o Nathan logo disse: ou ele iria embora, ou ele iria perseguir cada um de nós até nos matar. Eu lembrei que eu tinha um livro de criaturas sombrias, e nesse livro ensinava a matar essas coisas, ou pelo menos bani-las. Nesse livro mostrava como matar essa coisa com um punhal consagrado, e ensinava todo o rito de consagração da arma. E assim eu fiz, ensinei os meus amigos como consagrar o seu punhal. Fizemos um rito cristão, por ser mais simples e fácil, e chamar menos atenção. E assim teríamos as nossas armas bentas consagradas, e poderíamos nos defender com uma probabilidade maior de funcionar. Enfim, ao cair da tarde, por volta das 5 horas, eu me encontrei com os meninos na praça do centro da cidade. Fomos caminhando até as árvores, colocamos os fones de ouvido e nos conectamos no Discord. E ficamos ali, em cima das árvores, observando o velho senhor. E aquele senhor toda hora saía para fora da sua cabana e parecia procurar por algo. Em algumas vezes, ele se trancava em casa, parecendo estar com medo de alguma coisa, ou atormentado, sei lá. Acredito que ele tinha medo da polícia o investigar por provavelmente ser a criatura que matou as 2 crianças
na noite passada. Enfim, ficamos ali por horas. E por volta de 9 da noite, tivemos um dos primeiros sinais de que algo estranho estava para acontecer. E por volta de 10 da noite, algo bizarro aconteceu. Railton me chamou no Discord, dizendo que um homem que não era o velho e que não dava para ver direito, estava debaixo da árvore dele. E o perguntou se ele não desceria da árvore. Ele mal terminou de falar e eu ouvi alguém me chamar pelo nome debaixo da minha árvore. Ei, você não vai descer da árvore, não? Era uma voz rouca e muito grave, com um tom de cansaço. Eu logo respondi: não vou descer não, mas quem é você? Olhei para baixo, mas eu não via nada. Eu via apenas uma silhueta de um homem, mas não conseguia distinguir o seu rosto ou roupas. E logo aquele homem respondeu: se você não descer, eu subo. Ele nem terminou de falar e o Natan me chamou no Discord, relatando exatamente a mesma experiência. E logo então eu percebi que era algo sobrenatural. Orientei ninguém a descer, e cada um ficou na árvore que estava, observando a casa do velho. Ao passo em que a noite se estendia, as meninas diziam que algumas pessoas haviam colocado no WhatsApp que um animal havia corrido atrás de algumas pessoas da cidade. E isso me fez pensar que talvez não seria o velho que se transformava no lobisomem. E isso nos fez descer das árvores. Porém, este foi o nosso maior erro. Quando descemos das árvores, nos reunimos na estrada que levava de volta para a cidade. Em seguida, começamos a ouvir um assobio alto e muito forte. Aquele assobio nos fez virar em sua direção e ao mesmo tempo sacar os canivetes. E foi quando eu percebi que Railton não estava com canivete, e sim com um revólver calibre 38. Ele apontava o revólver para o canto do muro de entrada do condomínio, onde podíamos ver uma figura humanoide, de cabelos longos e escuros, roupas escuras e que no lugar dos olhos tinham 2 buracos. Aquilo estava quieto, rindo, e antes que Railton desse o primeiro tiro, eu ouvi um grunhido estridente, vindo da direção da casa do velho. Ao me virar, eu vi que na varanda do velho estava o lobisomem. E a criatura segurava em uma das suas mãos, com garras imensas, uma pequena ovelha, que ainda se debatia buscando ser salva. A criatura, com apenas uma mordida, arrancou a cabeça da ovelha. Aquilo parecia estar se vangloriando para nós. Aquele espectro que vimos mais cedo encostado no muro desapareceu diante de nossos olhos. E foi aí que as coisas ficaram ainda pior, pois aquela fera vinha correndo em nossa direção. Começamos a gritar para as meninas chamarem a polícia, para que elas dissessem que estávamos sob o ataque de uma onça e que precisávamos da polícia e nossa ajuda. Elas ligaram e aí foi aquela correria toda. Railton disparava contra a criatura, de maneira que chegou a acertar 3 dos 6 tiros da arma. A criatura grunhia e uivava de raiva. Mas com aqueles 3 tiros, a coisa ficou mais lenta, mas mesmo assim implacável. A criatura, em uma investida contra Railton, o atirou em uma moita, de maneira que ele bateu a cabeça e ficou desacordado. Agora, era somente eu e a criatura. Comecei a correr em direção ao portão do condomínio, para pedir ajuda. Mas poucos metros à frente, eu senti um forte impacto em minhas costas. E logo senti quando as garras da criatura entraram em minhas costelas. A dor me fez gritar,
eu senti que o impacto quebrou as minhas costelas. O ar me faltou e o sangue subiu pela minha garganta. Ao passo que eu sentia a minha vida se esvair aos poucos. Porém, eu não iria antes de tentar o meu último recurso. Com as últimas forças que tinha em meu corpo, eu cravei o meu punhal nas costelas da criatura e o empurrei fundo. Logo senti o sangue quente da criatura correr pelo meu braço. Os meus olhos entreabertos vi a criatura se erguer em duas patas. Os meus olhos entreabertos viam a criatura se erguer em duas patas, num misto de fúria e dor. A criatura se debatia, grunhia e uivava. E foi quando eu ouvi mais 4 disparos. E em seguida, a criatura correu para a mata, uivando e grunhindo alto. Aqueles tiros foram disparados pelo segurança do condomínio, e logo ele veio ao meu encontro. Ele me socorreu, e em seguida eu ouvi as sirenes da polícia ali próximo. E depois disso, apaguei. Acordei no dia seguinte no hospital com os meus amigos, a minha mãe e mais 2 policiais a me observar. Após prestar depoimento do ataque de uma onça naquela noite, eu descobri que aquele velho senhor foi encontrado numa mata ali perto no dia seguinte, com um punhal encravado em suas costelas e várias perfurações por conta de tiros de 2 armas diferentes, ambas de origem desconhecida. Depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar sobre lobisomens na minha cidade. Eu e os meus amigos não contamos nada disso para ninguém. Ao passar dos dias, eu deixei esse negócio de esoterismo de lado, pois às vezes parece que atraímos as coisas para nós sem mesmo saber do perigo que corremos. Boa noite.